Seja meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos fechando o livro de Jeremias. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a palavra de Deus, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos já nas profecias contra as nações gentias. E hoje nós vamos falar de mais algumas, começando com Damasco. Está a partir do verso 23 do capítulo 49. Então, Damasco é a capital de uma região chamada Síria. Síria, nós temos na palavra de Deus muitas vezes o reino de Israel, o reino de Judá, contrário, brigando contra a Síria. Normalmente, esses reis tinham um nome que eles usavam bastante, que nem lá no Egito a gente ouve muito faraó, que é o nome, o título, né, do rei. Aqui, os reis sírios, eles normalmente usavam o nome de Ben-Hadad. Ben-Hadad. Filho de Hadad, Ben-Hadad, filho de Hadad. Damasco foi tomada em 731 e depois ela foi subjugada novamente. E ela começa então a ajudar o reino da Babilônia contra outras nações. E ela vai contra Judá em 600 e 597, ela se junta nesse esforço de guerra, né, da Babilônia contra Judá. Damasco era uma capital orgulhosa, ela se achava dona de si, intocada, e aqui a palavra de Deus diz que ela vai ficar debilitada, que ela vai ser humilhada, primeiro pelos assírios e depois por Babilônia. Hamat era uma cidade que controlava toda a rota de comércio entre a Ásia Menor, lá em cima, no norte, e toda a parte do sul, né, passando pela Babilônia e indo em direção ao Egito. Então, era um local muito desejado e, portanto, era palco de muitas guerras, porque todo mundo queria dominar aquela região para dominar as rotas de comércio que traria dinheiro bastante para quem dominasse. Depois de Damasco, a palavra fala, a partir do verso 28, fala de duas outras cidades. De uma cidade mais ao sul, chamada Quedar está mais ao sul aqui. Ela era uma tribo árabe e normalmente ela está relacionada com alguns beduínos. Então alguns estudiosos dizem que não era a cidade propriamente dita, mas o conjunto de beduínos que também poderiam ser chamados de Quedar. Então, eles eram criadores de ovelha, comerciantes com a Fenícia. Fenícia ficava mais aqui em cima, tá? Então, Quedar seria destruído também, seria punido também. E uma outra cidade aqui em cima, chamada Azor, junto da cidade de Megido, ou Megido, né? Azor também era uma tribo seminômade de árabes. E também pode se referir não à cidade especificamente de Azor, mas um conjunto de aldeias que eram aldeias árabes. Estas duas cidades foram efetivamente destruídas, a profecia diz que elas serão, mas elas foram efetivamente atacadas por Nabucodonosor em 599, quando ele expande o seu território. Elão é uma região que fica para frente da Babilônia. Então, a Babilônia está aqui, o rio Eufrates e Tigre
nos dois rios aqui, a Síria ficava aqui em cima, que depois foi conquistada. Elão é essa região aqui, perto do Golfo Pérsico. Ur dos caldeus ficava aqui. Então, esta região do Elão, ele também foi atingido. A Zedequias, quando sobe ao trono em 597, ela também vai ser atingida, né? Ela era um centro bastante antigo, muito antigo, na planície do que se chama de Cusistão. O Elão havia lutado com diversos reis assírios e foi conquistada por Assurbanipal em 640 pelos assírios. Em 540, ela, junto com outros ramos, ela derruba o Império Babilônico. Então ela se junta com os medos e os persas e vão contra a Babilônia, que havia conquistado a Síria. Então a Síria é conquistada pela Babilônia e depois o reino medo-persa conquista a Babilônia em 540, né? Nessa época, então, o povo de Deus já havia sido levado para cativeiro. Eles estavam lá e o povo de Deus viu isso acontecer. Eles eram guerreiros, eles eram arqueiros, mas o ser guerreiro, o ser maravilhoso guerreiro não resolvia nada. Eles não resistiram ao poder de Deus e eles foram dispersos. Depois eles foram espalhados por todas as nações, porque eles provocaram a ira de Deus. Ao final, este povo também é restaurado. O amado está levando em conta aí, está vendo quais os povos que serão restaurados e quais os povos que não serão restaurados. Alguns serão, outros não serão. Elão vai ser restaurado, alguns outros não serão. Como, por exemplo, a Babilônia. A Babilônia não será restaurada. A partir do capítulo 50, se fala agora sobre o que acontecerá com a Babilônia. Então, a Babilônia, capital é Babilônia e o reino vai se chamar Babilônia. Então, a capital está aqui, a capital, a principal cidade, na verdade, porque eles tinham várias cidades importantes, várias cidades onde haviam palácios reais, né? Olha aqui, Suzã, daqui a pouquinho vai ser uma capital também. A Pérsia está aqui, o Império Medo está aqui, esses dois vão se juntar com o Elão e vão conquistar a Babilônia. Este povo, ele surge há muito tempo, era uma tribo seminômade vinda de Ur. Ur está aqui embaixo, ela fica aqui, nesse cantinho aqui, surge aqui e o nome original dela era Caldu, por isso que eles chamam Ur dos Caldeus, porque Caldu deu o nome de Caldeus. Então, depois elas conquistam tudo. Aqui, ó, a Carquemes, a cidade de Carquemes, que nós vimos no outro vídeo, onde houve um embate, uma briga muito grande entre o exército do Egito, tá? E que foi conquistado. Então aqui o Eufrates, aqui o Tigre. Babilônia, que deu um nome à nação. Nabopolassar, que era um caldeu, né? Subiu ao trono babilônico em 626. Então ele conquista dos assírios toda essa região. Eles tinham alguns deuses. Os mais famosos eram Bel, Enlil e Marduk, ou Merodach, também chamado de Merodach. Para os hebreus, né, os hebreus estão aqui, ó, Jerusalém está aqui. Para os hebreus, tudo que vinha do norte era mal, porque
A Síria estava para lá, a Síria estava para lá, Babilônia estava para lá. Então tudo que vinha do norte era ruim, era mal. Quando o povo foi cativo, eles viram a conquista da Babilônia. Então veja lá, capítulo 50, verso 4 em diante. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andarão e chorarão, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca do caminho de Sião perguntarão, e para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, e para as montanhas as deixaram desviar. Andarão por montanhas e colinas, e se esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que acharam as devoraram. Os seus adversários disseram, culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, o Senhor, a esperança de seus pais. Aqui eles estavam em cativeiro. E aqui se explica por que eles estavam em cativeiro. Porque eles idolatraram, então eles foram tirados e foram levados para o cativeiro. O problema é que a Babilônia foi além do que devia. Como a Síria foi além do que devia com Israel e foi punida pela Babilônia, também a Babilônia vai ser punida porque foi além do que devia. No cativeiro, o povo se arrepende e ele quer voltar para a pátria. Então, chegou o momento agora de punir a Babilônia. Então, veja lá, 50, 19, 20. Mas farei tornar Israel a sua morada, e pastará no Carmelo em Bazã, fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, mas não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Então, o punhado vai voltar. Babilônia era conhecida como o martelo de Deus, ele era o instrumento que esfacelou todas as outras nações, nós vimos isso, e agora ela será quebrada. Ela foi conquistada em outubro de 539 por um soldado medo-persa chamado Ciro. Veja lá, 50, 14, 15. Tomai as vossas posições em redor de Babilônia, todos os que manejais arcos. Atirai-lhes, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Ela foi além e agora ela estava sendo punida. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, visto que esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela. Conforme o que ela fez, fazei-lhes a ela. Portanto, o Senhor se volta agora contra o seu martelo, aquilo que foi, que foi levantado para punir, foi além do que devia e agora estava sendo punido. A Babilônia era a personificação de toda a arrogância, de todo o desafio ao poder de Deus. Então veja lá, 50, 29, convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, pois ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Olha lá o que diz 51, 7. Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso, agora enlouqueceram. Num momento, cairá Babilônia. Então, Babilônia está sendo julgada pelo excesso
do que fez. Ela foi chamada para fazer, mas ela agiu em excesso. Os gritos de Edom, nós vimos no vídeo passado, foram ouvidos até o Yonsup, ou seja, até o mar de juncos. Os gritos da Babilônia vão ser ouvidos por todo o Oriente Próximo, ou seja, por todo lugar. Vai ser um grito absurdamente alto. Babilônia será colocada sob maldição. A sua idolatria não vai deixar que existam remanescentes. Ele será julgado e na Babilônia não haverá remanescente. Ela será totalmente destruída. A palavra diz que as feridas de Israel podiam ser curadas com o bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade era um medicamento, ele curava as feridas do pior enfermo. Então, haverá bálsamo de Gileade para Israel, mas não haverá bálsamo de Gileade para a Babilônia. Babilônia será destruída. Deus fará justiça ao remanescente, mostrando que os deuses babilônicos são impotentes contra o grande poder de Deus. Veja lá, não é semelhante a estes a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Contigo despedaço nações, contigo destruo os reis, contigo despedaço o cavalo e o seu cavaleiro, contigo despedaço o carro e o que vai nele, contigo despedaço o homem e a mulher, contigo despedaço o velho e o moço, contigo despedaço o jovem e a virgem, contigo despedaço o pastor e o seu rebanho, contigo despedaço o lavrador e a junta de seus bois, contigo despedaço os governantes e os oficiais. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Amados, esta passagem, ela pode ser ligada lá em Apocalipse, capítulo 18, quando do final dos tempos, olha lá, meu amado, lá no final dos tempos, será punida a Babilônia. Então, a Babilônia aqui, ela está simbolizando não só a Babilônia mesmo, mas ela também, lá em Apocalipse, ela está lembrando o que aconteceu com a Babilônia de verdade, o que vai acontecer com a Babilônia espiritual. Será totalmente dizimada. Deus é superior, Deus é soberano, não há contra Deus nenhum poder, nenhum outro Deus. Olha só, os muros da Babilônia eram muros duplos. Olha só, os zigurates, que eram um local de adoração. Esse é um zigurate e esse é um templo de adoração, Marduk. Então, não haverá zigurate, que é um templo de adoração também. Não haverão templos, não haverão muralhas, não tem palácio, não tem o que se compare com Deus. Porque Deus agora, através de Jeremias, ele está usando uma palavra lá do Velho Testamento, a figura do vingador de sangue. O parente próximo que tem que vingar o seu parente que foi ameaçado, que foi morto, que foi violentado. Então aqui Deus é o próprio vingador de sangue. Ele vai levantar um povo contra esse malfeitor que é a Babilônia. Veja ali, 50:34, mas o seu Redentor é forte,
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. Olha lá o que está em 51:36. Veja lá. Portanto, assim diz o Senhor: eu pleitearei a sua causa e te vingarei da vingança que te tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Ou seja, ele é o próprio vingador do sangue, ele é o próprio parente próximo que vai levantar vingança contra o malfeitor. Quem é este vingador? Ciro, que é persa, medo-persa, que ele conquista toda essa região aqui e ele vem, olha lá em vermelho, ele vem conquistando tudo, inclusive a Babilônia, inclusive toda a parte de Judá, e ele chega próximo ao Egito. Uma carta foi mandada por Jeremias para os cativos da Babilônia. Uma carta em 593, 94, foi mandada para a Babilônia. Seraías, filho de Nerias, que era filho de Maceias, muito provavelmente irmão de Baruque, recebe, lembra de Baruque? Baruque era o escriba de Jeremias. Ele recebeu instruções para ler esta carta, levar a profecia de destruição da Babilônia para os exilados, para que eles tivessem força, coragem, resistir e se tornar, voltar para Deus, porque eles seriam vingados. Então ele recebeu instruções para ler a carta e para, depois de ler a carta, imergir, afundar esta carta no rio Eufrates, que eu mostrei no mapa para os amados agora há pouco. Isto significa dizer o seguinte, que aquela profecia seria realizada e que Babilônia seria engolida, como a carta foi mergulhada no rio, Babilônia seria mergulhada no caos e na destruição. E ela nunca mais se levantaria, como o rolo, como a carta, nunca mais se levantou. Com isso nós chegamos a um apêndice histórico. Todas as profecias contra as nações foram vistas, então chegamos a um apêndice histórico. Este apêndice, dizem alguns, que não foi escrito por Jeremias, porque ele já estava morto quando estas coisas aconteceram. Então isso não é uma profecia, ele é uma história contada. Ele foi, portanto, acrescentada depois. E aqui existe uma descrição, a partir do capítulo 52, existe uma descrição de todos os utensílios de culto que foram levados pela Babilônia, né, pelo rei da Babilônia, na conquista de Judá, na conquista do templo, na destruição do templo. Todos esses instrumentos foram levados como despojo de guerra para a Babilônia. Então ele contém uma descrição de tudo isso. Mais para frente nós vamos ver uma descrição de tudo que foi devolvido, tá? Hamutal, que ela é citada aqui, Hamutal era a esposa de Josias, mãe de Jeoacás, mãe de Zedequias. E Seraías, que é citado aqui, era o neto de Ilquias. Quem era Ilquias? Ilquias era o sumo sacerdote no tempo de Josias. A família real que estava em Babilônia, ela havia sido tratada como cativa, mas quando Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, sobe ao poder, ele então começa a tratar melhor a família real. Então a família real é tratada como uma família nobre por Evil-Merodach. Entretanto, Evil-Merodach só reina por um ano. Ele reina de 561 até 560, depois ele já é substituído.
né? Apesar de toda essa calamidade, Deus ainda mantém a sua palavra e reforça a sua palavra de que se o povo se volta, se o povo se emenda, se o povo confessa os seus pecados e retoma a Deus, um remanescente vai voltar. Esse remanescente efetivamente volta no tempo de Ciro. O amado já tem os vídeos aí de Esdras e de Neemias. Amém, amados? Bons estudos.